bom com vocês? Bom, é muito importante a participação de todos vocês. Não esqueçam de fazer a sua inscrição, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. E se tornar membro do canal, você que tem interesse em saber mais informações, em saber a verdade de Portugal, em realmente saber aonde você está pisando, aqui no meu canal você vai saber. Então faça a sua adesão aí, seja membro do canal, vá pagar bem pouquinho e você vai ter aí essa facilidade de informações, tá? Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo porque hoje eu fui fazer uma entrevista e mesmo, eu sendo convidado a trabalhar numa empresa, eu cheguei a uma conclusão do que tem acontecido aqui em Portugal e o porquê muitos brasileiros estão tendo dificuldades para arrumar trabalho em Portugal e porquê é tão difícil, para nós imigrantes arrumar emprego aqui, tá? Porque apesar das pessoas dizerem que tem trabalho, que não sei o que mimimi, mas a realidade só sabe quem tá passando e quem tá indo todo dia procurar, quem tá saindo e quem tá indo correndo atrás, tá? Então o que eu posso falar pra vocês é que realmente existe algumas vagas em aberto nos sites, nos lugares, mas aí quando você chega, a realidade não é bem o que está falando ali no site. Não é bem o que está escrito ali e muitas das vezes os contratos não são nada do que dizem, tá? Então assim, gente, simplificando e sendo direto, na minha opinião isso está acontecendo pela demanda de brasileiros que chegaram aqui nesses últimos 2 anos em Portugal, ou os últimos 2 ou 3 anos. Desses brasileiros, muitos voltaram para o Brasil, muitos foram embora, muitos largaram os empregos. Por que, gente, que eu cheguei a essa conclusão? Na verdade, eu cheguei a essa conclusão porque hoje eu fui fazer uma entrevista e eu fui convidado por uma pessoa aqui do canal que ela fez a entrevista comigo, mas na verdade não depende dela. E a conversa foi muito franca e na conversa ela me falou que existem diferenças de contratos quando se trata de brasileiro e português e que muitas empresas têm feito isso não porque não gostam de brasileiro ou porque tem uma preferência por português, e sim porque muitos brasileiros chegaram aqui, ia lá, fazia o contrato de trabalho, depois começava a faltar, ou chegava com o nariz empinado, querendo ser melhor do que todo mundo, e depois achava que o emprego não era tudo isso, acabava saindo do trabalho, e sempre no final da história a empresa que acaba tendo prejuízo. Então, devido a tantas cagadas que muitos brasileiros fizeram aqui em Portugal, e que estão fazendo 2 anos a 3 anos, isso vem acontecendo, conforme essa pessoa me falou, chegaram muitos brasileiros e muitos conseguiram o título de residência e ficam escolhendo o trabalho, entram numa área, depois sai, depois vai para outra, não respeitam a empresa e aí as empresas acabam ficando desconfiadas e acabam fazendo certos contratos aonde o brasileiro acaba não aceitando porque realmente não tem sentido. Que foi o que aconteceu comigo, eles me ofertaram um contrato mensal, enquanto para a portuguesa que estava comigo, ofertaram um contrato sem termo. Então assim, gente, é uma coisa complicada. Eu acho que a empresa não está errada, porque ela tem o direito de não confiar, não se trata de mim, e sim de qualquer brasileiro, porque muitos já chegaram e fizeram cagadas e a situação acaba ficando desse jeito. Então, na minha opinião, o problema do brasileiro em Portugal está sendo ele mesmo, tá? A gente já vê isso pelas coisas que têm acontecido, a gente já vê isso pelas coisas que andam acontecendo, pelos vídeos do YouTube, pelas mentiras e daí por diante que tem acontecido em Portugal. Portugal é um grande país, mas os próprios brasileiros estão estragando, a imagem deles aqui em Portugal, Porque hoje em dia, para um português contratar um brasileiro, ele tem que acreditar que realmente é um brasileiro honesto, porque senão ele vai exigir muito do brasileiro, porque ele vai achar que o brasileiro vai pisar na bola ou as coisas não vão acontecer da forma que eles estão esperando que aconteça. É triste, gente, mas eu falo pra vocês que eu vejo muita gente querendo vir morar em Portugal. É uma loucura, vocês não têm ideia, vocês que são portugueses, que ficam aí nos canais, que estão aí incentivando pessoas, que tá cheio de visualizações e que não fazem o trabalho correto, que não passam as informações corretas, entendeu? Mas o brasileiro acredita, o brasileiro ele não deixa de acreditar nisso, bate palma pra isso e não enxerga. Olha na descrição do vídeo dessas pessoas, veja o que essas pessoas fazem, veja na minha descrição de vídeo se tem alguma coisa que eu estou ofertando alguma coisa para vocês. A única coisa que eu oferto é um serviço do próprio Google, que o próprio Google que fez
com que eu oferecesse isso a vocês. Mas eu não tô pedindo vendendo assessoria, eu não tô vendendo kit de Portugal, eu não tô vendendo assessoria, eu não tô fazendo isso e aquilo. Claro que não são todas as pessoas, tem muita gente séria que vende assessoria, tem muita gente séria que tenta ajudar os brasileiros, mas infelizmente tem muita gente também que não é, entendeu? Tem muita gente pilantra. Todo dia nos grupos eu vejo brasileiro aprontando com brasileiro. Todos os dias nos grupos de Portugal você vê coisas acontecendo, brasileiro aprontando, brasileiro roubando brasileiro dando golpe em brasileiro e daí por diante. Então os portugueses não são idiotas, eles sabem muito bem o que tem se passado aqui, entendeu? Então, gente, isso acaba prejudicando nós. Nós que estamos aqui, que somos legalizados, que estamos aqui já há bom tempo, que tem documento, não adianta. Por quê? É mais fácil conseguir emprego numa empresa internacional do que numa empresa portuguesa, porque as empresas portuguesas aqui em Portugal, elas não têm um bom relacionamento com o brasileiro no sentido de acreditar que o brasileiro realmente é de confiança. E por isso elas fazem contratos aonde o brasileiro vai ser testado para poder analisar se ele realmente merece ter um contrato incerto. Enquanto os portugueses logo de cara já assinam esse tipo de contrato. Ah, mas é injusto? Ah, mas é errado? Eu não sei. Vamos puxar o antes. Vamos puxar o histórico de tudo que está acontecendo. Se eu que sou brasileiro, que tem brasileiro atacando a mim por falar a verdade, imagine o que os portugueses não pensam disso, porque eles podem ir lá comentar, bater palma, né? Até falar mal de mim, mas no fundo, na hora que eles vão olhar o meu canal e ver os vídeos que eu tô sempre elogiando Portugal, eles vão ver que não é justo. Sabe por quê? Porque brasileiro é assim, porque brasileiro, ele não se respeita. O brasileiro, infelizmente, muitos são assim. Muitos não respeitam o próprio irmão, entendeu? Eu tô morando em Portugal por uma questão de violência, mas eu acho o meu país incrível. Meu país é maravilhoso. O Brasil tem muitas coisas que é melhor do que Portugal, como Portugal tem muitas coisas que é melhor que o Brasil, entendeu? Eu não tô morando aqui porque eu não gosto do Brasil, eu tô morando aqui porque eu me sinto melhor aqui, eu me sinto mais seguro do que no Brasil. Mas eu sei muito bem como tem algumas pessoas ali no Brasil como elas são, infelizmente. Então, gente, muito cuidado, porque os próprios brasileiros estão queimando nosso filme aqui para trabalho, aqui em Portugal. É isso que eu tenho constatado, é isso que eu estou vendo. Tem emprego? Tem, mas a dificuldade cada dia aumenta. E também, gente, cada dia a concorrência vai ser pior, porque o tanto de brasileiro que tá vindo para Portugal, daqui a pouco não vai ter nem emprego para ninguém, porque, gente, Portugal é menor do que Pernambuco. Pensem nisso. Essa a conclusão que eu chego sobre tudo isso, e falo pra vocês que a situação vai piorar, porque quem sabe do que eu tô falando, os brasileiros, tem milhares de brasileiros querendo vir morar em Portugal, muitos brasileiros querendo vir pra cá, não para, é uma rotatividade de brasileiros chegando que não tem fim, e eu falo pra vocês, tá muito difícil, não porque Portugal não presta, e sim porque muitos brasileiros complicaram a situação aqui em Portugal, queimaram o nosso filme em Portugal, estão queimando o nosso filme, muito brasileiro aprontando coisas ruins aqui em Portugal. Então, gente, fica muito difícil, tá muito difícil cada vez mais. Sinceramente, eu não sei mais o que falar, o que eu posso falar pra vocês. Tomem cuidado, pra vocês não chegarem aqui e o tiro sair pela culatra. Quem avisa, amigo é.